Saiba Direito, aqui da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. A pauta de hoje diz respeito ao nosso dinheiro, à nossa economia, o que fazer. A Selic subiu, e agora? O que eu faço com o meu suado dinheirinho? O que eu faço com as reservas? Estou vendendo um imóvel, compro outro, deixo no banco, não deixo? Tenho dinheiro no banco, surgiu uma oportunidade de compra. Compro algum imóvel, compro alguma coisa ou aproveito essa onda? E será que é uma onda? Será que não é? Falaremos com um economista renomado, Gustavo Inácio de Moraes, cara que eu muito admiro, já veio aqui na Rádio Armazém outras vezes, e ele tem um dom quase que mágico de, pelo menos, um pouquinho me deixar mais inteligente. Ele tem uma inteligência contagiante, né, doutor Gustavo? Imagina, agradeço as palavras, isso é total responsabilidade sua pelas bobagens que eu vou aqui transmitir, né? Mas, assim, é muito, muito gostoso estar aqui contigo, uma saudação também aos teus espectadores, é muito divertido e espero, né, trazer aqui um pouquinho de contribuição, um pouquinho de raciocínio, né, que é a nossa função principal para vocês. Bom, doutor Gustavo, a Selic subiu 11,75% ao ano. Estamos vivendo aqui, o mundo está vivendo um cenário de guerra. Aliás, nunca deixou de ter um cenário de guerra, mas tem um cenário de guerra mais importante, mais impactante do que as anteriores recentemente, né? Temos talvez escassez de alguns produtos, talvez problemas na nossa indústria, talvez não, o dólar caindo. Qual é o seu comentário geral sobre tudo isso? Perfeito. É otimista, pessimista? O que o senhor pensa da vida? Eu diria que eu sou otimista, né? Um otimista relutante aqui, né, Guilherme? Porque, na realidade, como você colocou, a Selic subiu, provavelmente ela subirá mais. Né? Então, já vamos colocar isso logo na nossa abertura. Provavelmente a Selic subirá mais. O próprio presidente do Banco Central já deu declarações nesse sentido, falou até da possibilidade de níveis como 14% na taxa de juros da Selic. Né? E isso vem ao encontro, né, Guilherme, de um ambiente tumultuado, né, tanto na economia nacional quanto na economia internacional. Tu colocou aí, ó, a guerra não é de hoje, né, a guerra já existia, ela só não tinha assim, um agravamento dos combates, um agravamento das situações, da retórica principalmente, né, mas a situação de confronto geopolítico ela já existe há pelo menos 14 anos. É que, na verdade, o problema é o embargo econômico, né? Se tivesse a guerra sem o embargo econômico dos Estados Unidos contra a Rússia, o impacto, os reflexos seriam menores para nós ou para os demais, né? Perfeito, né? E assim, então o mundo já vive, eu vejo muitos analistas comentando, será que estamos na Terceira Guerra Mundial? De um sentido mais amplo, né, Guilherme? Eu diria que nós já estamos há 14 anos nessa Guerra Mundial, né? Já existe uma predisposição, uma má vontade da economia ocidental para com a Rússia há pelo menos 14 anos. E para nós, mesmo que nós torcemos pelo fim dos combates militares, o conflito comercial permanecerá por muito tempo. Mesmo que troque-se em governos na Rússia, mesmo que se troque em governos no Ocidente, nós permaneceremos no conflito comercial por muito tempo e isso vai afetar diretamente a economia brasileira. E a economia brasileira ela já entra nesses tumultos geopolíticos ao longo de 2021, ela já entra, em certo sentido, desorganizada. Ela já estava desorganizada quando nós entramos no Covid, em fevereiro de 2020, e ela permanece, em certo sentido... Né, mas a Selic lá, o governo mantinha as rédeas com a Selic baixa, né? Quanto é que estava a Selic antes da pandemia? 4%? 3,25%, chegou a 3,25%. 3,25% ao ano. Né? E agora nós vamos a 1,75, provavelmente mais, né, Guilherme? Por força de um processo inflacionário. Esse processo inflacionário, em grande medida, é resultado do Covid, né, dos processos do Covid, mas se agravaram, claro, a partir do conflito, o conflito mais aberto na Europa. Então a gente tem interrupção, por exemplo, do fornecimento de trigo. O trigo ucraniano ou o trigo russo não vem para o Brasil, mas eles representam 30% do mercado mundial, ou seja, mesmo a Argentina, que é o principal abastecedor do mercado brasileiro, vai cobrar mais caro. Existem outros compradores, né, dispostos a comprar o trigo argentino no mercado e, portanto, o brasileiro vai pagar mais caro pelo trigo. O brasileiro tende a pagar mais caro pelos produtos agrícolas por força da falta de fertilizantes. Mas a Rússia e a Ucrânia não são os únicos fornecedores de fertilizantes? Não, não são. Mas até você reorganizar
né, essa oferta de fertilizantes, leva-se algum tempo, e principalmente, né, a safra de verão 22 para 23, ela corre algum risco, né, o governo tem trabalhado no sentido de diminuir esses riscos, mas ela corre algum risco e algum preço já está sendo transmitido para os alimentos. E aí a gente junta a interrupção das cadeias industriais, né, tá faltando, por exemplo, autopeças, né, componentes para a fabricação de veículos, está faltando componente para a fabricação de computadores. Então você tem uma desorganização absoluta da economia, eu diria até mundial, né, em várias cadeias de produção, e o consumidor brasileiro, infelizmente, está pagando por isso. Juntou-se também, né, Guilherme, o consumidor sentiu isso no bolso, uma seca que prejudicou a geração de energia hidráulica, né? Então a gente tem pressões enormes, como a gente nunca teve, o que explica que... É quase uma tempestade perfeita. Quase uma tempestade perfeita, né? O que explica que em 12 meses, quase um pouco mais de 12 meses, nós passamos de uma Selic de 3,25 para uma Selic de 11,75. Quanto é que custa para o governo, quanto é que custa para os cofres públicos essa taxa de juros? Até explicando para a nossa audiência, essa taxa de juros é o juro que o governo paga, né? O governo paga para o investidor. Para rolar da dívida pública, exato. Quanto é que custa isso tudo para o governo? A gente tem aqui hoje, né, Guilherme, uma situação em que nós temos cerca de 90% do PIB em termos de dívida pública. Né? Esses 90% da dívida pública engloba uma série de títulos pré-fixados, títulos pós-fixados, títulos cambiais, né? Tem lá um chorinho de títulos cambiais. Então, o governo faz dívida remunerando em diferentes fontes, né, o credor das contas do governo. E a parcela, né, relativa a títulos pós-fixados, ou seja, títulos que vão ser, né, remunerados pela taxa vigente ao vencimento, né, ela é a maior parcela da dívida brasileira. Se eu sou credor do governo, né, vale a pena apostar que o juro aumentará. Então eu pego o título pós-fixado, né, o título que vai remunerar pela taxa de juros que estiver no vencimento, né, e com isso, ou ao longo do contrato, melhor, né, e com isso nós fazemos, né, Guilherme, uma conta que, né, pelo menos metade da dívida, ou seja, 45% do PIB, nós estamos falando aqui de quase 4 trilhões de reais, né, estaria remunerado a essa taxa que modifica-se, essa taxa Selic. Então, o fato de subir 10% juros, ou 10 pontos percentuais, melhor, ao longo do último ano, significa uma remuneração de 10% em cima de 4 trilhões de reais, ou, né, se você 400 bilhões. 400 bilhões de reais, se me permite a comparação, né, é o tamanho do PIB do Rio Grande do Sul. O que aconteceria onde estaria o dólar, o que aconteceria com a nossa economia se a taxa Selic se mantivesse baixa? Ou nos 3, ou 4, ou num percentual parecido com o que estava antes? Na verdade, o principal impacto, né, Guilherme, ele decorre de um movimento de capitais internacional. Né? Então, a gente tem poupadores de recursos no mundo todo. Não é só o brasileiro que está poupando recursos, né? A gente tem agentes nos Estados Unidos poupando recursos, a gente tem agentes na Alemanha poupando recursos, a gente tem agentes nos Emirados Árabes poupando recursos. O mundo todo está poupando recursos, né? As principais economias seriam a Alemanha, as economias do Oriente Médio, China e Japão, que poupam recursos no mundo, né? E esse investidor, através dos seus banqueiros, ele faz um portfólio. Ele pode investir no Brasil, ele pode investir na Tailândia, ele pode investir na África do Sul. E na medida em que o Brasil remunera melhor... Ele atrai mais capital. Ele atrai mais capital. O Brasil se torna mais lucrativo com uma taxa de juros mais alta aos olhos de um investidor estrangeiro. E atrair capital, Guilherme, significa que nós estamos, né, um investidor que entra no Brasil significa que nós estamos aumentando a demanda por reais. Vamos imaginar aqui, explicando para o teu público, né, esse é um ponto complexo, talvez. Eu decido investir no Brasil. Eu decido que o Brasil, né, oferece uma taxa atraente e eu decido investir, portanto, no Brasil. Ao fazê-lo, eu tenho que comprar reais. Eu não posso investir no Brasil, né, através de dólares. Os dólares, né, não são aceitos em títulos públicos brasileiros. Não posso investir em euros. Eu tenho que investir em reais. Então, eu tenho que converter os dólares e converter os euros em reais. E aí puxa o real para cima. Portanto, eu tenho que comprar reais, né, e o real ficando mais demandado valoriza a moeda brasileira. Então, esse movimento aconteceu, sobretudo, nesse primeiro trimestre de 2022, fruto não só do aumento de juros, mas também da confusão no leste europeu.
O cidadão não vai investir na Polônia, que está ao lado dos conflitos. Daqui a pouco o conflito respinga na Polônia e você complica a tua posição na Polônia. O cidadão não vai investir na Bulgária, porque daqui a pouco o conflito respinga na Bulgária, né, e você tem, então, problemas. Você não vai mais investir na Rússia, então você tem que deixar de investir na Rússia e provavelmente o Brasil passa a ser um destino atraente. Então o Brasil tem menos concorrentes. O Brasil passou a ter menos concorrentes com o conflito militar e dessa forma, né, Guilherme, você teve um duplo benefício aqui para valorizar o real. Teve o benefício de oferecer taxas mais atraentes e teve o benefício também dos outros, né, dos países concorrentes se enrolarem, né, com suas próprias questões. Mas a minha pergunta, se o governo mantivesse uma taxa Selic mais baixa, ele teria um gasto com dinheiro público menor nesta rubrica. Teria. Porém, o dólar iria ir para subir. Mas, o que aconteceria? O dólar seria mais alto, a inflação seria maior. Ok. Seria. E para a saúde econômica do brasileiro, para a saúde econômica das empresas, o que é melhor, o que é pior, ou quais serão os impactos disso? Perfeito, Guilherme. Na verdade, assim, na ausência da elevação dos juros, nós colocamos aqui, são dois fatores, a confusão externa e, né, o fato de remunerar melhor os juros. Na ausência desses juros maiores, se mantivéssemos uma taxa de juros lá em 3%, 4%, nós teríamos menos ingresso de capital, o real estaria mais desvalorizado. Provavelmente ele estaria lá na casa dos 5,50 ainda, nos 5,60, né? E isso provocaria, em primeiro lugar, uma inflação ainda maior, né? A gente depende, infelizmente, de muitos produtos importados, o trigo aqui é o mais notório, né? E ele afeta a economia popular, ele afeta o trigo, ele afeta a fabricação de pães, ele afeta a fabricação de massas, né? Então, teria muitos produtos que estão presentes, inclusive, na própria cesta básica, e nós teríamos, então, portanto, né, um real mais desvalorizado. Esse seria um ponto prejudicial à nossa economia, né? Prejudicaria a previsibilidade, né, para as empresas fazerem negócios, né, tornaria o câmbio mais volátil, né, ou seja, ele teria variações maiores e isso prejudicaria os negócios. Ao elevar os juros, buscando debelar a inflação, o governo também, né, o Banco Central acaba também valorizando o real e isso facilita, em primeiro lugar, a negociação, né, você consegue enxergar melhor qual é a tendência do câmbio, você fecha contratos de exportação, ou eventualmente você fecha contratos de importação, isso é favorável, um real mais valorizado. Em segundo lugar, né, Guilherme, beneficia a inflação. Dentro de uma previsibilidade, um cenário mais previsível, que gera segurança. Previsibilidade é um vetor de segurança, né? É um vetor de segurança, você consegue fazer negócios melhores, você consegue antecipar os negócios, as oportunidades de negócios de uma forma mais eficiente, e isso é bom para as empresas, mas também é bom para o consumidor. O consumidor tem, então, produtos que chegam à sua cesta de forma mais barata. O investidor, vamos falar do investidor pequeno, médio e grande. Investidor pequeno, aquela pessoa que tem lá uma poupancinha lá, pequena. Agora eu falei poupancinha, aí fica, se eu falar qualquer número parece que eu estou depreciando, mas vamos imaginar lá, uma reserva financeira menor do que um automóvel popular, uma reserva financeira de 20 mil reais. Uma reserva financeira, inclusive, de emergência, né? De emergência, exatamente. Aí essa pessoa, ela tem ali 20 mil reais numa aplicação financeira dela, tem um financiamento imobiliário, que ela pode usar essa reserva para quitar aquele financiamento imobiliário, de repente, contratado na época que a taxa de juros era menor. Né? Tem questões assim, o que tu recomenda em termos de investimento e opções de maneira geral para esse pequeno poupador? Esse pequeno poupador, né, ele depende muito de algo que é a disponibilidade imediata desses recursos. Né? Sim. Qualquer zebra, e aí infelizmente a gente está, né, exposto a zebras na vida, qualquer zebra ele vai precisar desse recurso, né? Então ainda por ser um pequeno poupador, a gente recomenda cautela. E aqui a cautela, ela é um investimento no chamado Tesouro Direto, né? São os títulos públicos do governo, são títulos que podem ser adquiridos com menor custo, com maior facilidade pelo investidor, né, através do site do Tesouro Nacional, basta cadastrar o CPF, né, e você aloca, então, esses recursos, né, você distribui esses recursos nos chamados títulos públicos.
Por que isso? Primeiro, porque é mais líquido. Se você precisar do recurso urgentemente, você vai tê-lo, né, quase que instantaneamente. Segundo, né, Guilherme, porque nesse contexto de subida de juros, o investidor se beneficiaria, né, de uma elevação dos juros. Então, a chamada compra de títulos pós-fixados, né, ou seja, mais uma vez, títulos que vão ocorrer segundo a tendência dos juros, indica que o título pós-fixado possa vir a ser melhor remunerado ao longo dos próximos 12, ou quem sabe, próximos 18 meses. Então, eu queria chegar nesse assunto de 12 meses, 18 meses, que é a questão da eleição, mas eu não queria interromper a pergunta. Claro. Só anota aí para a gente falar sobre a questão eleitoral, ano eleitoral, tá? Mas claro. Vamos seguir. Não, porque o ano eleitoral aqui tem talvez pouca influência, né, Guilherme, pelo fato do Banco Central ser independente. Então, seja o candidato A, seja o candidato B eleito, o mandato do presidente do Banco Central está garantido. E ele tem um compromisso com a inflação, a gente pode até criticar, né, esse compromisso com a inflação, mas ele tem um compromisso com a inflação e a gente vê pressões inflacionárias por todos os lados. Né? Mais uma vez, essas pressões inflacionárias não vão diminuir ao longo dos próximos 2 anos, porque ainda que acabe o conflito militar, né, o conflito comercial permanece. Né? As pressões para a reorganização das linhas de produção permanecerão. Então, os preços tenderão a permanecer pressionados nos próximos 18 meses, nos próximos 24 meses. Então, a gente indica, né, respondendo objetivamente a tua pergunta, para esse pequeno poupador, o Tesouro Direto nos títulos pós-fixados. Né? E aí os títulos de 2 anos, né, os títulos que vencem daqui a 2 anos, 2024, eles são recomendados para títulos pós-fixados. Então, esse pequeno poupador, então, que tu coloca aí, que tem um recurso equivalente a um carro usado, né, a gente recomenda o título pós-fixado de 2 anos. Os juros aumentarão, imaginamos nós, durante esse período, ou permanecerão altos durante esse período, e aí o investidor vai se beneficiar ao longo desses 2 anos, desses próximos 18, 24 meses, com, né, a trajetória ascendente dos juros. E agora vamos para o médio. Aquele cara que vendeu um imóvel, que recebeu uma herança, que está na iminência de comprar um imóvel ou algo do gênero, que tem um imóvel para renda de aluguel, por exemplo. Hoje, entre o cara que comprou um imóvel, que vendeu um imóvel, por exemplo, claro, e está na dúvida, compra o outro ou para a renda, estou falando, ou mantenho nos títulos públicos, esperando surfar nesta onda de Selic alta. O que o senhor me diz disso? Na verdade, eu recomendo a cautela aí nesse caso, espere para comprar novos imóveis, espere para comprar novos ativos, né? Porque a tendência com os juros mais altos é que a demanda, o poder de compra diminua, né? Ou a tentação de compra diminua, e, portanto, alguns desses preços tendem a se estabilizar ou até mesmo cair. Né? O metro quadrado talvez não se valorize tanto quanto em períodos passados por causa da elevação dos juros. Nesse caso, né, Guilherme, quando a gente já tem um investidor com um pouco mais de recursos, a gente continua recomendando o Tesouro Direto, os títulos pós-fixados em 18, 24 meses, mas talvez alguma parcela possa ser colocada em bolsa. Nós estamos esperando, a Bolsa Brasileira valorizou bastante em dólar, né, tem muito investidor estrangeiro que ficou atraído pela Bolsa, né, mas ali no grau de 20%, 25% desse patrimônio, ele possa ser sim colocado em Bolsa, para daqui a 2 anos ele poder resgatar isso com lucro. Né? Talvez no primeiro mês, talvez no segundo mês, talvez no 5º mês você ainda tenha algum prejuízo ou uma ausência de ganho, mas o investimento de bolsa, ele é um investimento paciente. Né? Eu acho que é muito importante a gente salientar isso aqui, né, Guilherme? Investir em bolsa de valores, né, ou fazer um investimento num ativo de risco, significa que você está comprando tempo. Você não vai poder sacar dali a 1 mês, dali a 5 meses, apenas a sorte vai fazer com que você tenha lucro no final do primeiro mês ou no final do 5º mês. Em geral, a gente recomenda uma espera, né? E aí, de novo, a espera de 2 anos é bastante importante para esse perfil de investidor, sendo que ele pode alocar em 3/4 do patrimônio dele no título pós-fixado e 1/4 em bolsa de valores. E investimento em bolsa de valores não exige um nível de um profissionalismo extremo. Qualquer banco hoje tem fundos de bolsa.
fundos referenciados, né, no índice Ibovespa. Na medida que o índice valorize, o dinheiro, né, valoriza junto. E tem setores específicos da Bolsa, né, você pode se aconselhar com um profissional, que estão defasados. Né? O setor bancário está bastante defasado em relação à Bolsa, pode ser que ele se valorize mais. Né? O setor educacional está bastante desvalorizado, pode ser que ele valorize mais em relação à Bolsa. O setor de seguros se beneficia muito do aumento de juros, porque o setor de seguros tem depósitos que são, por obrigação, atrelados à Selic. Ele também está desvalorizado em relação à Bolsa, tem oportunidades boas de compra, empresas sólidas que, repito, em 1, 2 anos, podem se mostrar lucrativas. Mas é importante essa questão da paciência, né, Guilherme? As pessoas costumam comprar a Bolsa quando ela está subindo. Querem seguir a manada. Na verdade, o investidor deveria comprar a Bolsa quando ela está caindo. Né? Ela está se tornando mais barata, a oportunidade de lucro é maior. E deveria vender quando ela está subindo. E normalmente, né, ele vende quando ele vê o prejuízo acontecendo e já se desfaz logo desse prejuízo. Não, deveria esperar a Bolsa subir para então se desfazer desse patrimônio. Por isso, a gente recomenda... Esse é o investidor mais emocional, né? Se bem que... Emocional, Guilherme, e também, ao mesmo tempo, né, um investidor que não tolera perdas. Né? Mas investir em Bolsa de Valores, o capital mínimo que seja, significa ter paciência, né, comprar um ativo e ter paciência de esperar ele valorizar. Você acreditou na tua análise e você acreditou no profissional que recomendou esse papel e você permanece oportunizando um lucro no médio e longo prazo. Então, e a questão do dólar? Aí agora eu estou falando para aquela pessoa que estava esperando uma chance para ir para a Disney, e estou falando daquela pessoa que quer fazer o seu dinheiro render mais. E tem fundos cambiais também. Todos, ou quase todos os bancos têm fundos cambiais. O que o senhor me fala sobre dólar? Nós estamos falando da variável mais imprevisível da economia. Né? O câmbio, né, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, ele é a variável mais imprevisível da economia. Né? A gente tem que tomar muito cautela quando a gente fala de câmbio. A tendência, Guilherme, né, e aqui falando em abril de 2022, é que nós permaneçamos com uma tendência de valorização do real até mais ou menos meados de junho. Isso acontece historicamente. O primeiro semestre é um semestre no qual a moeda brasileira tende a valorizar. E a gente está assistindo isso, entre outras coisas, pelos fatores que também nós elencamos. Mas mesmo que não acontecesse nada, ainda assim teria um fator de valorização da moeda brasileira. E o segundo semestre, porque os brasileiros importam muitos produtos no segundo semestre, para o consumo de Natal, as redes de lojas fazem estoques com produtos importados, o segundo semestre ele acaba tendo uma força importadora, o que causa uma desvalorização do real. Então, habitualmente, né, o primeiro semestre é um momento de valorização. Então, o ouvinte que está conosco, né, ele pode ter aí alguma margem de segurança em... Tem uma viagem marcada para o final do ano. O melhor momento para comprar é ainda no primeiro semestre. Né? Os meses de maio, de junho, ainda são recomendados para fazer a compra desse câmbio. Porque no segundo semestre, pelo menos 10% tem de desvalorização. Mas eu repito, eu estou falando numa situação que é normal, numa situação de tendência. Né? Isso não cabe nenhum tumulto se a guerra piorar, ou se a guerra, né, se desvanecer, ou se, né, houver um tumulto político dentro do Brasil, o processo eleitoral... Ou outras variáveis em geral. Caiu o meteoro, caiu o dólar... o meteoro nem se fala, né? Mas Guilherme Colim quebrar o óculos... Então, assim, a gente tem variáveis que a gente não consegue antecipar, né? O dólar ele é afetado pelas pesquisas eleitorais. Se o candidato de um partido X estiver uma chance alta de ser eleição, isso pode puxar o dólar para cima ou para baixo. Pode, mas assim, né, Guilherme, esse ano eu suspeito que esse efeito será menor. Porque os dois candidatos que lideram as pesquisas de intenção de votos, nós já conhecemos quais são as atitudes e quais são as políticas econômicas que eles trazem, que eles defendem. Né? Então, nenhum, nem outro, seria novidade para o mercado. Além disso, nós temos a possibilidade, eventual, de um candidato de terceira via começar a ter um desempenho melhor. Eu, particularmente, agora emitindo opinião, acredito que isso não irá acontecer, mas de qualquer forma, mesmo que um candidato da chamada terceira via desempenhe melhor, a ponto de repente, sinalizar que irá para o segundo turno, isso também será positivo para o mercado. Né? E aí talvez a gente tivesse uma valorização um pouco maior do real.
Mas, no geral, né, Guilherme, o cenário eleitoral, paradoxalmente, ele está bastante consolidado. E está consolidado também a percepção que o mercado tem sobre os dois candidatos que lideram. Né? Você pode ter uma discussão sobre um tema de finanças públicas, você pode ter uma discussão sobre um tema, de repente, de processos no Congresso, mas, no geral, né, tanto a política econômica de A ou de B são conhecidas pelo mercado, e hoje já não se causa tanto, já não se tem tanto estresse, dizendo que o candidato A ou o candidato B estão em vias de serem eleitos. Né? Isso não seria um problema, a meu ver, né, dentro do processo eleitoral. Esse ano, ao contrário de 2018, ao contrário, por exemplo, que foi 2014 ou 2002, mais no passado, né, nós não temos tanta sensibilidade, penso eu, do câmbio em relação ao processo eleitoral, a não ser, né, Guilherme, que a gente tenha algum tipo improvável, mas possível, de interrupção do próprio processo eleitoral, né? Se você tem aí... Não, aí tem o fator... violência, né? Essas coisas, que são fatores que a gente não tem... Isso é o imponderável. Se a Venezuela atacar o Brasil militarmente, provavelmente tudo que a gente está falando aqui vai pelo ralo, né? Mas, de novo, a gente coloca essa margem, né? A gente está fazendo aqui a análise que, em geral, o real vai acompanhar o mercado. Ele se valoriza no primeiro semestre, ele se desvaloriza no segundo semestre ao natural, né, o comportamento dos últimos anos, e dessa vez, né, a eleição não será um componente tão decisivo, imaginando-se que nós vamos chegar em 3 de outubro com uma normalidade. Eu tinha a percepção de que os investimentos bancários tradicionais, conservadores, não acompanhavam a inflação real. Ou seja, não importava o que a pessoa fizesse em termos de investimento conservador. Cada mês que passava, ela ficava mais pobre, porque o poder de compra real e efetivo, e é claro que existem várias inflações, o pobre compra um tipo de produto e o rico compra outro tipo de produto, e assim vai, mas de um modo... É um tipo de produto, o cidadão mais novo compra outro. Exatamente, a inflação de medicamentos afeta mais uma faixa etária do que outra, e assim a gente vai. Mas a impressão que eu tinha é que não havia investimento conservador que protegesse, de um modo geral, o poupador sobre os efeitos da inflação. Sempre se perdia para a inflação. Com essa Selic de quase 12% e com tendência de alta, a gente vai ganhar da inflação? Sim, em geral, Guilherme, nós temos produtos bancários, né, que vão oferecer, sim, esse ganho em relação à inflação. Né? A gente está falando aqui dos títulos pós-fixados, como a tendência de juros é aumentar esses títulos, né, permitem que você vá à frente da inflação. Né? Você pega a situação dos Estados Unidos. Hoje, o juros nos Estados Unidos é muito menor do que a inflação. Então, o cidadão americano que está investindo em títulos públicos americanos está perdendo a inflação de lavada, está perdendo de goleada 8-0, né? 8 de inflação, 0 de juros. No caso do Brasil, a gente já tem, mesmo que a inflação esteja alta, nós já temos alguma margem de ganho em relação à inflação. Né? O CDI está rendendo aí 11,25 e a inflação, a inflação média, né, está rendendo 10,5. Então você já está ganhando alguma coisa em relação à inflação. E a tendência, né, Guilherme, é que a inflação ela desacelere, ainda que permaneça alta, permaneça até em níveis acima de 7%, né, mas o juro, né, compense essa perda inflacionária. Então, para o poupador de títulos públicos, é bem possível que ele ganhe em relação à inflação. Vou falar aqui de um outro tipo de investimento, né, Guilherme? Os fundos imobiliários, tem vários fundos imobiliários que pagam aí 12% ao ano de dividendos. É um dividendo que não se paga imposto de renda, por exemplo, né, e que permitem também esse ganho, né, em relação à inflação. Então você tem diversos produtos. Esses são os FIIs. FIIs, fundos imobiliários. FIIs. Você está em casa, coloca ele no Google, FIIs. Tem muito material no Google sobre isso. E eles geram uma renda né, que não é tributada. Mas estão querendo tributar, né? E ganha da inflação. O Paulo Guedes está querendo tributar os... Sim, em uma faixa de tributação isso vai acontecer, porque o fundo imobiliário ele tem tanto o ganho de, né, o cidadão conhece, tanto o ganho de remuneração, o aluguel, enfim, a cedência. Uma valorização da cota. Mas tem também, né, Guilherme, uma valorização patrimonial. De repente tem lá dentro do fundo um imóvel que se valorizou. Esta
a valorização de patrimônio que o Ministério da Economia julga que pode tributar. Essa é uma discussão que, penso eu, que ainda vai levar pelo menos 24 meses, né? As regras tributárias elas não podem ser alteradas dentro de um ano fiscal, né? E, no mínimo, só em 2023 isso nos alcançaria, se não só em 2024 também. Tem alguns fundos que rendem mais de 1% ao mês de retorno. Perfeito. Tem alguns fundos que estão pagando dividendos, né, Guilherme, de 1,10. Os fundos normais. Tem fundo pagando 2%, enfim. A gente até, né... E tem os FOFs, né, os fundos de fundos também, que é uma cestinha ali. O que explica isso? O que explica algumas pessoas quererem receber 0,5%, podendo receber 1% ao mês? Tem uma regra, né, Guilherme, que em economia é muito importante, que é a diferença, né, a opção que você faz entre risco e retorno. Eu posso conseguir um retorno muito rápido de algo, né, de um investimento, eu posso conseguir um retorno muito alto de um investimento, alto e rápido, né, só que para isso eu vou ter que pagar um risco. Né? Vamos supor assim, né, Guilherme, eu vou emprestar para um mal pagador. Eu posso fazê-lo. Só que para isso, eu vou correr um risco enorme e para esse mal pagador, eu vou pedir uma taxa, né, de juros bastante alta. Ele representa um risco para mim e eu preciso ser remunerado conforme esse risco que eu estou correndo. De repente, até um cara mal encarado... É o que fazem os países em relação à sua taxa de juros, né? É o que fazem os países em relação à taxa de juros e é o que fazem os agiotas nas esquinas da vida. Né? Porque se alguém vai pedir empréstimo, né, para o agiota, ele está fora do sistema bancário, ele representa um risco. No limite, o agiota vai ter que levar um capanga lá para conseguir reaver o dinheiro. E esse risco, né, Guilherme, então ele tem que ser remunerado. De outra parte, se eu escolher algo bastante tranquilo do ponto de vista de risco, se eu emprestar meu dinheiro para um bom pagador, se eu emprestar meu dinheiro para o governo, né, que, no limite, se faltar dinheiro, ele pode imprimir na maquininha o dinheiro, isso representa um risco mais baixo. Né? Guilherme, a gente pode fazer tranquilamente aqui um exemplo. Né? Você emprestaria, o nosso ouvinte aqui, emprestaria para Petrobras ou para padaria da esquina? Depende da padaria... Qual que é o maior risco? Né? De um modo, sim. De um modo geral, a Petrobras apresenta o menor risco, então ela vai te remunerar com uma taxa de juros menor. Diferente de emprestar para o cara da esquina, que tem um negócio menos consolidado, ou diferente de emprestar para alguém que está negativado no sistema bancário. Essa questão do investimento e do risco, isso aí envolve uma questão que muita gente não leva em conta, que é a solvência do parceiro de negócio. Eu consigo fazer negócio tranquilamente com uma pessoa X que tem um bom patrimônio, e com a pessoa Y, que não tem patrimônio nenhum, eu fico com o pé atrás, eu fico mais relutante, porque se ela não conseguir honrar a parte dela, eu não tenho o que buscar. É por isso, né, Guilherme, que, por exemplo, os imóveis, em geral, eles apresentam retornos, né, que do ponto de vista de risco são baixos, né, riscos baixos, né, e um retorno razoável frente ao risco, né, que o imóvel apresenta. Então, por isso a gente também recomenda uma atenção para os fundos imobiliários, que podem ser boas pedidas de investimentos. É uma prática ainda pouco difundida no Brasil. Nós temos 1,5 milhão aproximadamente apenas, né, de cotistas em fundos imobiliários, e que pode representar, né, primeiro, uma fonte de liquidez para o nosso ouvinte, e segundo, uma boa fonte de remuneração. Né? Ela é mais segura ou mais confortável do que a bolsa, do que as ações em geral, e não tão conservadoras quanto um imóvel em geral, né? Perfeito. Não é um investimento tão conservador, por exemplo, quanto os títulos públicos, né? Por outro lado, também não é tão arriscado quanto uma bolsa de valores, apesar de ter variações, são variações menores do que uma bolsa de valores. Resumindo a nossa entrevista, eu gostei do início do que tu falaste, que tu ainda está otimista quanto à questão econômica de investimento, isso eu acho que é um ponto bom. Outra coisa que tu falaste que eu gostei é: hoje nós temos opções de investimento que nos defendem, nos protegem da inflação. Perfeito. Alguma outra consideração sobre esse assunto? Algum outro conselho em geral que tu queira dar para o nosso ouvinte? Não, eu queria principalmente destacar, né, Guilherme, que as oportunidades, elas estão aí para serem usufruídas, né? A gente tem uma economia muito vibrante, a economia brasileira, apesar dos pesares, é uma economia muito vibrante, ela tem eixos de crescimento muito nítidos,
É o agronegócio, por exemplo, são os serviços de saúde, são os serviços de educação, né? Então, para quem está preparado, para quem está vocacionado, ou para quem está permanentemente estudando, né, as oportunidades de negócios, elas existem e elas estão espalhadas pelo norte do Paraná, o centro-oeste, até aqui a faixa oeste do Rio Grande do Sul, né? Eu costumo dizer a faixa da região oeste do Rio Grande do Sul até Rondônia, nós temos uma economia vibrante, poucas pessoas percebem, né, essa economia do agronegócio, né? Tem oportunidades para todos, né? A gente tem regiões metropolitanas que estão, né, crescendo mais do que a economia brasileira, o caso de Porto Alegre, o caso de Recife, o caso de Fortaleza. Então, existem negócios no Brasil, o Brasil acaba se beneficiando, foi percebido nesse ano de 2022, sobretudo, né? O Brasil acaba se beneficiando de uma relativa estabilidade, de uma relativa pacificidade, né? A sociedade brasileira, ela é uma sociedade capaz de proteger a propriedade privada e, ao mesmo tempo, oferecer segurança, né, contra qualquer tipo de dilapidação do patrimônio, e, portanto, né, apesar dos nossos problemas, que não são poucos, nós ainda temos a chance de prosperar. Então, por isso que eu me mantenho otimista. A taxa de juros está subindo. Puxa, mas isso é transitório, e isso está acontecendo no mundo todo. A inflação está subindo. Puxa, mas isso é transitório, e está acontecendo no mundo todo. Então, a gente tem dores de cabeça, e a vida, ainda bem que tem dores de cabeça para a gente poder, né, nos aperfeiçoarmos e superarmos esses problemas, mas o Brasil, no geral, ele apresenta uma tendência bastante interessante, né, a partir desse 2022. Tem uma perguntinha rápida que eu deveria ter feito lá no início. Uma pergunta mais pedagógica. Claro. Qual é o valor que a pessoa que é suficiente para a pessoa... Qual é a renda, desculpa, que é suficiente para que uma pessoa consiga fazer uma poupança com razoável inteligência, com razoável eficiência e resultado futuro? Guilherme, qualquer renda. Qualquer. O cara ganha um salário mínimo, 50 pila por mês. O nosso problema não é o tamanho da renda. O nosso problema é o tamanho da disciplina dessa pessoa, né? A gente tem uma regra, e de novo eu vou repeti-la, a gente falou brevemente aqui na nossa conversa, que é paciência, né? Mercado financeiro, ou acúmulo de ativos, se dá pela paciência. Parece que você está acumulando pouco, mas o efeito do tempo é um efeito enorme. O efeito dos juros compostos sobre um permanente acúmulo é fantástico. Eu posso te dar regras em que você acumula R$100 por mês, ou R$80 por mês. Veja, acumular R$100 por mês significa poupar R$1 de manhã, R$1 à tarde e R$1 à noite. E você consegue, ao longo de 30 dias, poupar R$90, né, durante o seu mês. Então, esta disciplina, né, e esta percepção de longo prazo é a mais importante para qualquer poupador, independentemente da renda, né? Então, muitas vezes o cara acumula lá... Não é tão emocionante. Não é tão emocionante botar R$50, R$100 por mês numa aplicação bancária. Não é tão prazeroso. Não vai ter aquela adrenalina. E daqui a pouco... Mas, a longo prazo, vai. E daqui a pouco o cidadão junta R$400 e fala assim, tá rendendo muito pouco, eu vou fazer uma viagem, ou eu vou comprar uma roupa mais legal. É a disciplina que vai fazer isso. R$400 hoje, ele talvez não faça tanta diferença na sua vida, mas se você continuar e permanecer acumulando, ao longo de 30 anos, você terá bastante. São os planos de capitalização, por exemplo, né, Guilherme? Então, vale a pena ser disciplinado e você só vai perceber isso no longo prazo. Então, o jovem que, de repente, está escutando a gente, tem 25 anos, ele pode, sem muitas dificuldades, apenas sendo disciplinado, ele pode se tornar milionário antes dos 50 anos de idade. Ao fim de 25 anos, ele pode se tornar um milionário, mesmo com uma poupança mais baixa. Então, Guilherme, a tua pergunta é muito bem-vinda, porque não é a renda que determina se você terá... o percentual do custo de vida em relação à sua renda. Eu tinha que ter feito essa pergunta no início. Tchê, tu está em casa, seja feliz com 80% da tua renda. No máximo. Exato. Seja feliz com 80%. Seja disciplinado. Isso. E você tem condições de, ao longo do tempo, ter uma vida muito confortável e uma vida que, se apresentar de sabores, você tem reservas de emergência e você tem, principalmente, patrimônio
para fazer com que ela trabalhe a favor de você. Aliviar a dor dos acidentes. Para aliviar a dor dos acidentes e proporcionar, né, Guilherme, o que é um acúmulo não apenas de ativos, mas um acúmulo de experiências ao longo da sua vida. Perfeito. Doutor Gustavo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado mesmo. Imagina, Guilherme. Altíssimo nível aqui. Se eu pudesse, se não fosse ficar chato, eu pediria uma entrevista tua, uma semana sim, uma não aqui, mas aí seria abuso. Então eu tento economizar o tempo também. Eu fico super à disposição, Guilherme, é um prazer participar, né? Os temas que a gente fala aqui são densos, eu tento ser didático o máximo possível. Eu fico às ordens dos nossos telespectadores, fico às tuas ordens, Guilherme, por favor, para mim é uma obrigação profissional esclarecer os pontos que vocês trazem. Perfeito, muito obrigado, e muito obrigado para você que está em casa. Se você está assistindo pela Rádio Armazém, corra lá no canal Saiba Direito do YouTube, se inscreva também, ative as notificações. Se você está assistindo pelo YouTube, muito obrigado. Compartilhe, comente, por favor, não pule as propagandas. Grande abraço e até o próximo.